A gente vai agora no último segmento do programa. Há uma pesquisa exclusiva, foi elaborada pela consultoria Ranking dos Políticos, trazendo a avaliação que eles têm, que se registra lá no Congresso, sobre a atuação do STF e o apoio dos parlamentares, eventual apoio, evidentemente, a projetos que limitariam o poder do Supremo. Os resultados dessa pesquisa estão na reportagem de Carol Rosito. A pesquisa quis saber dos parlamentares o que esperam da atuação do ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Dino assume a cadeira deixada por Rosa Weber nesta quinta-feira. 47,6% dos senadores acreditam numa atuação boa ou ótima, 9,5% regular e 42,9% disseram que Dino terá uma atuação ruim ou péssima. Na Câmara, 34,3% responderam boa ou ótima, 13,7% regular e 48% disseram ruim ou péssima. Para a pesquisa, o Ranking dos Políticos ouviu 102 deputados federais de 21 partidos e 21 senadores de 13 partidos, respeitando o critério da proporcionalidade partidária. As perguntas foram feitas entre 5 e 14 de fevereiro. Uma delas pediu para o Legislativo avaliar a atuação dos ministros do STF. 33,3% dos senadores avaliaram a atuação dos ministros como boa ou ótima. 23,8% regular, 42,9% ruim ou péssima. Na Câmara, 33,3% responderam ótima ou boa. 8,8% regular e mais da metade, 54,9%, avaliaram como ruim ou péssima. O Ranking dos Políticos também buscou saber o que as duas casas legislativas pensam sobre propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso e que, de alguma forma, limitam os poderes do STF. Entre elas, a PEC 50, que dá aos parlamentares a possibilidade de anularem, por maioria qualificada, decisões do Supremo que forem consideradas inconstitucionais. Entre os senadores, 52,4% concordam com a PEC e 33,3% discordam. Na Câmara dos Deputados, 46,1% defendem a prerrogativa de revogar decisões do Supremo, contra 31,4%. Já a PEC 51, que prevê mandatos com prazos determinados para ministros do STF, tem apoio de mais da metade nas duas casas. 57% no Senado concordam, contra 28%. Na Câmara dos Deputados, 59% são favoráveis à medida e apenas 23% são contrários. A pesquisa também abordou as opiniões sobre a PEC já aprovada pelo Senado, que limita decisões monocráticas de tribunais superiores. Ainda a ser apreciada na Câmara, a pesquisa adiantou que 48% dos deputados concordam com a proposta de emenda constitucional, contra 27,5%, número parecido com aqueles que não sabem ou não responderam, de 24%. Daniel Rittner, a gente tem já desde alguns mais de meses, eu acho que diríamos, não só do Bolsonaro, mas anterior ao Bolsonaro, uma visão sempre muito crítica por parte do Legislativo em relação ao Judiciário, e isto foi se aprofundando ao longo do tempo. O bolsonarismo ajudou a beça nisso daí, mas parece transcender, vai para lá do que seriam os limites do bolsonarismo nas casas, essa apreciação particularmente negativa na Câmara, mas também no Senado, dependendo da questão, em relação ao STF. Agora a pergunta é a seguinte: isso se traduz em medidas concretas? Olha, William, primeiro a gente consegue ver pela pesquisa que a avaliação negativa do Supremo Tribunal Federal como um todo é mais preponderante na Câmara do que no Senado. Isso importa em alguma coisa, porque pelas atribuições atuais, o Senado tem mais poder. É o Senado quem sabatina indicados a ministros da Suprema Corte,
não teremos mais nenhum indicado, tudo indica, né? Não havendo nenhuma surpresa, nada nos próximos anos, nesta legislatura, e é o Senado também quem pode instaurar um processo de impeachment, eventualmente contra algum Senado. Avaliando a situação na Câmara, onde há uma crítica maior, hoje, segundo muitas pessoas com quem eu converso na Câmara, existem dois sentimentos muito consolidados, principalmente no baixo clero da Câmara. Um sentimento é contra a execução imperfeita, lenta, para os padrões dos congressistas, de emendas parlamentares. Querem emendas mais rápidas, com mais poder. E a segunda grande insatisfação é com a heterodoxia judicial por parte do Supremo, que esperava se fosse contida agora, no primeiro ano do governo Lula, mas aí veio o 8 de janeiro também, e isso acabou não acontecendo tanto, ou pelo menos não como esses parlamentares gostariam. Por que eu falei do baixo clero da Câmara, que esse sentimento é predominante no baixo clero? Porque você tem algumas medidas ali que já foram aprovadas ou estão para ser aprovadas no Senado, por exemplo, limitar decisões monocráticas ou avançar com mandatos fixos para o Supremo Tribunal Federal, que aí tem uma grande dúvida: será que Arthur Lira vai permitir que isso avance na Câmara? E aí eu digo, Arthur Lira hoje, no último ano de mandato, se precisasse agradar alguém, teria que agradar o baixo clero. E para agradar o baixo clero, ele tem essas duas frentes: aperfeiçoar o trâmite, a velocidade das emendas e colocar essa pauta anti-STF para votação. Se vai fazer isso, não sei, mas a tentação ali para agradar esse baixo clero é grande. Thaís, nós estamos falando de percepções, né? No caso, as percepções registradas por uma pesquisa junto a parlamentares. Você está dia e noite dedicada às percepções também no mundo dos que tomam decisões em economia em relação a vários aspectos. Qual é a deles do STF? De preocupação, William, e eu venho sentindo isso porque todas as conversas passaram a ter o STF como assunto, né? O que não acontecia, a não ser numa Mas refletem isso que a gente viu na pesquisa especial. Sobre Câmara e Senado? Eu acho que refletem isso porque há um grande questionamento assim, né, de quem vai conter o radicalismo do STF. Isso foi uma frase que eu já ouvi várias vezes. Não é tua, você ouviu das tuas fontes. Não, exatamente. E já ouvi de formas diferentes, mas em várias situações, né? Quem vai conter o radicalismo do STF? Porque é como se várias referências jurídicas que foram assumidas nos últimos anos no Brasil, a partir de decisões do STF, agora deixassem de existir, né? Então, a mais recente, a questão do Toffoli, ou o julgamento da vida toda, a questão tributária. Então, o STF, que sempre foi percebido como uma baliza, hoje está sendo percebido como um agente perturbador, como um agente que gera questionamentos e imprevisibilidade, e não mais como uma referência daquilo que é por onde o Brasil caminha. Daniel, todos nós conversamos muito com integrantes do Supremo, isso faz parte da nossa profissão, entender também o que eles pensam. Normalmente, quando nós levamos aos integrantes do Supremo, que estão sempre dispostos a conversar, isso é bom deixar registrado aqui com jornalistas profissionais. Quando a gente deixa junto a eles registrado esse tipo de ocorrência, como essa pesquisa detecta, um nível grande de crítica dentro do Legislativo, um nível grande de críticas junto, por exemplo, a personagens e atores que tomam decisões no campo da economia. Normalmente a gente ouve como resposta o seguinte: vocês da imprensa estão exagerando isso daí. Na verdade, são coisas bem pouco republicanas que estão por detrás, sobretudo na Câmara dos Deputados, quando se trata de, digamos, de críticas severas ao Supremo. E no Senado também. Na verdade, é um clima político que vocês da imprensa dão muito crédito, dão muito destaque, mas não corresponde à realidade. Ou nós estamos, de fato, diante de uma mudança importante de clima político entre os poderes, Daniel? Acho que tem um pouco das duas coisas, William. Vou te explicar. Claro que tem ali um movimento, por exemplo, dos partidos de direita, muito associados à direita radical, por exemplo, que fala muito de questionamentos às liberdades, às garantias individuais que estariam sendo deturpadas, corroídas por decisões do Supremo. Isso a gente poderia colocar numa caixinha.
Agora, existe uma outra queixa que acho que é mais ampla, principalmente da Câmara dos Deputados, mas a gente checa isso também no Senado, e foi um aspecto muito destacado pelo Luan Esperandil, que é um dos diretores da Ranking dos Políticos, com quem eu conversei hoje, e que preparou essa pesquisa. E ele destacava o seguinte aspecto: existe essa insatisfação na Câmara, que é com um número grande de legislações que demoram anos de tramitação ali no Congresso, e que, quando são aprovadas finalmente, acabam sendo levadas ao Supremo por uma ação de inconstitucionalidade, normalmente até de um partido político pequeno do próprio Congresso, e o Supremo acaba agindo como uma terceira casa, e aí declarando inconstitucionalidade de tal projeto de lei aprovado, por exemplo. Isso causa uma enorme insatisfação. É isso que é chamado, para traduzir para quem nos ouve, de ativismo judicial. Tá certo, não sou eu quem tenho que dizer se está certo ou se está errado, mas causa muita insatisfação. Qual é a resposta do Congresso para isso? Arthur Lira, por exemplo, vocaliza da seguinte forma: você limitar o número de partidos que podem levar ao Supremo uma ação de inconstitucionalidade. Hoje, qualquer partido representado no Congresso pode fazer isso. Se você limitar um pouco melhor, você tende a deixar com que a maioria, de certa forma, prevaleça com as suas decisões no Congresso. Talvez um partido grande de oposição possa acionar o Supremo, mas não é qualquer partido, muitas vezes até também, quando é uma medida de desagrado do governo, agindo ali como uma espécie de correio de transmissão do governo, garoto de recado do governo, né? Isso acontece muito nos partidos satélites ali, por exemplo, do PT, de contestar uma medida no Supremo e acabar levando para o Supremo como se fosse um sistema tricameral. É disso que o parlamento não gosta. Por último, Daniel, ainda dá tempo de você trazer para nós o que você tem de informação aí em Brasília. Do ponto de vista do Supremo, atravessando a praça e olhando do Supremo para lá, quanto que o Supremo deve temer a tramitação das matérias que o limitam? Essas matérias estão andando lentamente. Você tem nas próximas semanas, por exemplo, a CCJ, que é a comissão mais importante do Senado, apreciando, ainda vai faltar ao plenário, o estabelecimento de mandatos. É uma PEC que vai estabelecer mandatos ali de 10, eu não me lembro se são 10 ou 12 anos, para os futuros integrantes da Suprema Corte. Essas pautas ficam pairando ali como uma faca no pescoço do STF. Revisar decisões monocráticas, possibilidade até de impeachment contra o ministro do Supremo, que é uma possibilidade atual, que sempre vai parar ali sobre o Supremo. Isso vai depender muito do humor do Congresso. Ao Supremo, recomenda-se, neste momento, mais autocontenção, seja nas declarações, entrevistas, viagens, pronunciamentos e até mesmo decisões. Um pouco de autocontenção, acho que todo mundo convém que isso seria mais prudente hoje, ajudaria a desaquecer um pouco os ânimos. Daniel Hittner, muito obrigado a você. Boa noite aí em Brasília. Thaís, igualmente, querido, obrigado. Boa noite para você aqui.